Hoje estamos aqui para falar sobre educação sexual, que é um tema que vem sendo muito debatido nos últimos tempos, né, amiga? Mas que para muitos ainda é um tabu. Mas a gente tá aqui para quebrar. Exatamente. Ouça o som do tabu quebrando! Roda a vinheta! Há quem diga que educação sexual é um assunto desnecessário e que pode, inclusive, corromper a inocência da criança. Mas afinal, o que é educação sexual? Então, gente, educação sexual engloba uma série de conhecimentos sobre o próprio corpo, sobre saúde, bem-estar, autoproteção, privacidade, consentimento. Infelizmente, muitas pessoas tentam ignorar esse assunto por pensarem que ele vai falar sobre o ato sexual em si. Mas como a gente pode ver pelos exemplos que a Lana acabou de dar, não é isso. E olha só, amiga, eu quero saber a sua opinião. Você acha que educação sexual é papel da escola ou da família? Olha, o que eu acho é que tanto a família quanto a escola tem papel muito importante para uma criança, um adolescente, desenvolver uma relação com a sexualidade saudável. Isso porque, isso não tem que ser de uma forma muito didática, não tem que ser, minha mãe vai me sentar aqui para conversar e vai falar, olha, assim que se criam os bebês. É uma coisa que pode ser natural no dia a dia, né? Exatamente. Até porque as crianças, elas são curiosas, elas realmente fazem perguntas. Então é de fato no dia a dia, assim. Eu realmente acho que primeiro começa na família, esse papo, né? Porque é a primeira ligação que a gente tem de afeto, de respeito, de confiança também. Só que a gente sabe que, infelizmente, nem todo lar é um lugar seguro. Sim. Né? A gente olha pelas pesquisas, 70% dos casos aconteceram dentro do âmbito familiar. De abuso sexual, De abuso sexual. Sim. Com parentes ou amigos da família. Sim. Entende? E a educação sexual, inclusive, tem um papel muito importante para que crianças e adolescentes estejam munidos de informação suficiente para conseguir entender o que é abuso, o que é afeto, o que é respeito, o que é passar dos limites. E acho que, assim, para mim, esse é o papel mais importante que a gente mais tem que falar sobre, sabe? E claro, entender também, gente, por exemplo, educação sexual na escola. É óbvio que vai preparar uma linguagem para cada idade, né? Até viralizou recentemente um vídeo de uma professora ensinando as crianças, né, sobre educação sexual, ensinando de uma maneira bem infantil, lúdica. Mas que faz lúdica, que faz toda a diferença, porque nas partes íntimas não pode tocar. Exatamente. Entendeu? Então é de uma maneira didática, eu acho super importante. Só que a gente tá aqui falando de crianças, né? Mas vamos agora para a parte dos adolescentes. Sim, bora! Essa parte é importante. Essa parte é importante. Porque o adolescente é natural com os hormônios, né? A flor da pele, e pesquisar algumas coisas na internet e acabar parando na pornografia. Que pelo amor de Santo Cristo, gente, não, é tudo errado, é tudo fake news. Tudo fake, é tudo gente. Aquilo não existe, não existe. É assim. E o pior é que o adolescente acaba construindo uma ideia de sexo que não é real, e isso afeta a vida adulta. Porque a gente tem uma variedade de corpos, né? Cada um tem o seu tamanho, a gente tem estímulos diferentes também. Exatamente. Né? Tem até essa construção da agressividade. Exatamente. Tem muitas coisas que existem dentro da pornografia que, quando você é um jovem que consome e acha que sexo é aquilo, na hora que você vai realmente se relacionar com alguém, é uma frustração imensa, porque nada daquilo que você viu, nada daquilo que você imaginou, nem nos filmes, seja um filme romântico, nem num filme pornô, tipo, nenhum dos dois, tipo, a realidade, ela exige conversa, ela exige existe uma troca, uma confiança, né? E que não é isso que a pornografia, por exemplo, ensina. E aí você acaba se sentindo frustrado por não se encaixar, seja no padrão físico, seja no, eu não me sinto assim como eu vi no filme. Eu não gosto disso, eu não achei que eu fosse gostar de uma coisa que não tem nada a ver. Outro ponto também da importância da educação sexual é para combater a gravidez precoce. Sim.
tanto a Alana quanto eu, nós temos mães que foram mães muito cedo. Minha mãe engravidou com 18, 19 anos, a sua mãe por aí também. Minha mãe 16, gente. Na minha idade, minha mãe já tinha 5 filhos. Cara, na minha idade, minha mãe tinha... Ih, não, só tinha uma. Eita! Na minha idade. E na minha família, por exemplo, as minhas irmãs tiveram filhos muito cedo também. Justamente pela falta de diálogo. Porque os meus pais, eles privavam como se sexo fosse algo muito errado. Sim. Que não pode ser feito. Que também abrange questão de religião, enfim. Só que é algo natural, que acontece, né? Claro que cada um vai escolher o seu tempo, enfim. Só que é algo que existe. Então é importante a gente falar sobre preservativa, né? Sim. A famosa... Camisinha! É importante a gente falar em como se prevenir, né? Que a gente tem acesso a isso no SUS também. Qual outro ponto? ISTs, né? ISTs. Ah, tá. A gente tem que falar. Antigamente, falava DST. Só que o D é de doença. E doença remete a algo visível, que a pessoa sabe. E eles trocaram para infecção, porque a pessoa pode ter... Pode estar infectada. Pode estar infectada e não saber. Por isso que é tão importante, gente, fazer os exames, né? E o SUS, por exemplo, tem para AIDS, tem para hepatite B, C, tem para sífilis. Então é muito importante a gente fazer esses exames, porque às vezes a gente está infectado e não sabe. Para além disso, eu vi um estudo esses dias, que agora eu não vou lembrar dos números certinhos, mas o número de jovens utilizando preservativos decaiu muito na última década. Mas assim, muito. A minha mãe, falando sobre isso, né, de exames, etc. Primeira vez que eu perguntei de onde vinham os bebês, quer dizer, eu nem perguntei na real. A minha escola deu essa aula. E eu cheguei em casa e falei, mãe, a gente teve essa aula. Ela falou, filha, o que eles falaram? Aí eu falei, contaram lá como é que era, né? Bom ler. Você tinha quantos anos, você lembra? 8. Bem cedo. E aí ela falou, eles falaram, e aí minha mãe agiu muito naturalmente com a situação. Ela não... Em nenhum momento eu fiquei sem graça, em nenhum momento eu fiquei constrangida. Ela, inclusive, fez o que ela podia para acolher minhas dúvidas e me ajudar. E a primeira coisa que ela falou comigo foi sobre preservativo e a importância de ir no ginecologista, de fazer um acompanhamento. Se você quer usar um preservativo como um anticoncepcional, de qualquer uma dessas opções quando você é uma pessoa que tem um útero. Minha mãe sentou comigo, eu era novinha, e ela falou, e quando você quiser, quando você se sentir pronta para se relacionar sexualmente com alguém, você me fala, a gente vai no médico, eu marco consulta, não se sinta acuada, não se sinta coagida, tá tudo bem, sou sua mãe, tô aqui contigo. E isso fez toda a diferença, assim. Eu sinto que esse início da minha vida sexual não foi nem um pouco... sei lá, traumatizante, nem nada, porque minha mãe tava lá comigo o tempo todo, assim, me ajudando e me dando suporte. Legal. Na minha casa, a gente nunca teve essa conversa aberta sobre educação sexual, justamente por conta disso de religião também. Porém, eu tenho 6 irmãos, como vocês sabem, eu sempre falo isso. As minhas irmãs engravidaram muito cedo e, obviamente, isso foi, na minha cabeça, no lugar de, eu não quero engravidar cedo, né? Porque aí você tem que parar os estudos, vem toda uma responsabilidade que um adolescente não está preparado para exercer aquilo. E eu coloquei na minha cabeça que eu não queria, e eu lembro que na escola falava também sobre gravidez precoce. Então, a escola, para mim, foi fundamental em relação à preservação, seja de doença, seja de uma gravidez. Por isso que a gente fala, gente, que tanto a escola quanto a família tem um papel fundamental sobre esse assunto na vida da criança, do adolescente. E é um papel que ele vai se ajudando entre si. Tipo assim, é uma coisa que vai sendo complementando. Obrigada, complementando. E, enfim, eu acho que é na base do diálogo, da confiança, da sinceridade e da paciência mesmo que isso vai sendo construído de uma maneira saudável para que a gente tenha jovens, adolescentes, crianças, adultos saudáveis. Saudáveis, totalmente. Porque é isso. Tudo na nossa vida da infância reflete na nossa vida adulta. Seja, né, traumas, aprendizados, conhecimentos, tudo isso faz parte da nossa vida adulta também. E agora, a gente vai pra onde? Jogo de Damas! E hoje,
para a aula de educação sexual. Pegação. Quem sabe beijar na boca aí? Hã? Pode dupla de 3? Olha, dupla de... acho mais complicado. Eu prefiro que vocês façam dupla de 2, beijo de língua, é um negócio complicado, menina. Tem que ir com calma. 3 é demais. 3 nesse momento de estudo não dá. E agora chegou a hora do Lugar de Rainha! E a nossa rainha de hoje é a Marineide Figueiró, que é uma educadora sexual, que fala bastante da importância desse diálogo com a criança desde cedo, né, sobre educação sexual. Ela já publicou alguns livros sobre esse assunto para o público infantil e ela também tem um canal no YouTube que foi, inclusive, uma grande fonte de referência para você e para mim, né? Total. Outra coisa, ela também, nesses livros, ela ensina os pais como abordarem esse assunto, né? Porque cada criança tem uma linguagem. Eu vi até, se eu não me engano, mas a partir dos 4 anos que a criança começa a fazer perguntas e tem um jeito de falar com aquela criança de 4 anos. Então, eu nunca li o livro, mas pelos vídeos que a gente assistiu, né? Pelo que a gente escutou, é super interessante. E tá aí uma dica para os pais em casa. E agora a gente vai compartilhar com vocês algumas das referências, né? Algumas das coisas que a gente assistiu, viu, comentou que seria legal indicar. Então bora lá. A primeira é Sex Education, que é uma série muito legal, né? Que fala sobre as descobertas do adolescente em relação ao corpo. Assista que vocês vão gostar. Para além disso, para estudar um pouco para esse vídeo, eu fui na aba do meu aplicativo de músicas e pesquisei podcasts sobre educação sexual. Achei vários conteúdos muito legais, muito informativos, alguns com professores, outros com sexólogos e por aí vai. Foi muito interessante. E que mais? Você tem mais alguma indicação? Não, é isso. Sem indicações por hoje. Ai, gente, foi uma delícia esse bate-papo com vocês. Vocês viram a importância, né, de abordar esse assunto, educação sexual. A gente fica por aqui, mas lembrando que toda quarta-feira tem vídeo novo no canal. Exatamente. E hoje a Flavinha Pavanelli não está aqui presencialmente, mas ela sempre está conosco em nossos corações. E é isso. Beijo, Flá. Beijo pra vocês. Até a próxima. Obrigada!